a maneira pactual do círculo sagrado na família. O casamento cristão e a criação cristã de filhos devem nortear a família pactual e a igreja. Também a igreja, porque é o seguinte, quando a família está bem, a igreja está bem. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Não é verdade? Hoje nossa sociedade é um pouco agitada, conturbada, porque a maioria das famílias não estão bem. Não estão bem. Nós sabemos disso. Por vários fatores que nós não vamos entrar nessa questão. É imperativo que compreendamos esse contexto, porque nossas ideias sobre a família geralmente são configuradas mais pela cultura do que pela escritura, principalmente na sociedade que nós vivemos. As famílias estão mais centradas, mais apegadas à questão cultural do que à questão das Sagradas Escrituras. Só o povo de Deus é que busca na palavra de Deus, e olhe que são algumas, viu? O sentido para a condução da família. E a nossa sociedade hoje mostra que há mais interesse, mais intenção pela cultura do que pela escritura. E vivemos em uma cultura de individualismo. Hoje em dia, a cultura é do individualismo, do egocentrismo, do materialismo. Todos esses são hostis ao cultivo de um ambiente de graça em nossos lares. Competição, individualismo, egocentrismo, materialismo. E isso destrói o lar, gente. O campo espiritual está ficando para quarto, quinto lugar. Porque as famílias estão deixando de orar juntas. As famílias estão deixando de fazer culto doméstico, estão perdendo essa referência. E esse pacto, o círculo sagrado da família, está se esvaindo, está se esfriando cada vez mais. Esta hostilidade foi agravada pela inverdade da evolução. Inverdade da evolução. Os evolucionistas explicam a família como sendo uma invenção humana, baseada em vantagens oportunas. A família existe, olha, teve uma época que se falava muito. Muitas pessoas estão se casando por interesse. Tem algum interesse na história, não é por amor. As pessoas estão se casando, aí tem um ditado mais antigo ainda, que dizia assim, ó, casar, ter sogro pobre, não, ter sogro rico é o destino. Ter sogro pobre é burrice. Era mais por interesse, casar com a moça por interesse. Alguma coisa desse tipo assim. Por quê? Porque a sociedade ensinava que o casamento era um jogo de interesse. Isso perdurou por muitos anos. E os evangélicos, os cristãos, mostravam o sentido contrário, que existe amor, que existe o pacto de Deus com a família. Quando a família é edificada sobre uma psicologia evolucionista, a conclusão lógica disso tudo é uma luta por poder, a sobrevivência do mais forte. Olha, tem famílias que até hoje vivem nessa condição e deixam de lado o pacto da aliança de Deus. O interesse próprio demarca seu próprio território e então passa a apoderar-se também do controle de territórios vizinhos. É irmão brigando com irmão. É filho brigando com pai. Por interesse. Olha, não é muito estranho hoje você ver uma notícia de filhos matando pai. E de pais matando filho. E de pessoas botando o pé para derrubar o irmão, para tomar posse da diretoria da empresa tal, para ser o dono da situação. Se meu pai morreu, quem assume sou eu. Aí o irmão vai matar ele e assume. E escândalos e mais escândalos, por causa de dinheiro, por causa de ganância. Essa é uma família que é edificada sobre a psicologia do evolucionismo. É vencer sempre. E os pais, muitas vezes, estão estimulando os filhos a isso. Seja sempre um vencedor. Não é que o pai vai dizer, seja um derrotado. Não, não é isso. Mas é assim, olha, no colégio você tem que ser o primeiro lugar.
Na competição você tem que ser o melhor. Se você perder lá naquela competição, quando chegar em casa você vai apanhar. Já viram isso? Eu uma vez um camarada me convidou para ver o filho dele participando de um torneio de judô. Uma criança. Aí eu fui acompanhando, sempre gostei do judô, passei muitos anos aí envolvido com judô. E lá, o menino, na primeira luta, perdeu logo. Aí o menino chorou. Aí eu fui falar com o pai estava junto, eu disse, não chore não, competição é assim mesmo. Um ganha, outro perde. O importante é competir. Aí ele disse, não, mas meu pai vai bater em mim quando eu chegar em casa. Ele já estava chorando porque tem perdido a luta, não. Ele estava chorando pela pizza que ia levar em casa, pela surra que ia levar. Então esse clima está sendo passado, isso é reflexo da psicologia evolucionista, de ser sempre campeão, ser sempre o melhor, estar sempre no topo, ser top, né? Está sempre no topo, em qualquer situação. Isso para a família é o máximo. Para os pais, então, nem se fala. Teve uma época que se dizia isso. Quando os filhos diziam assim, pai, eu vou ser missionário. O pai dava uma surra no menino. Você é louco, Ram? Vai ser um médico. Vai ser uma pessoa famosa. Não vai ser um jogador de futebol famoso. Pequeno não, tem que ser grande. Não é verdade? Mas missionário. Você perdeu o juízo, meu filho. Então isso é reflexo, gente. Acrescente-se a isso. Muito bem. A isso, a desconfiança da nova geração. E a cada nova geração se aumenta a desconfiança. Ninguém confia mais em ninguém, não. A família está assim. Não se confia nos irmãos, não se confia nos pais. Os pais não confiam nos filhos. Todo mundo desconfia de todo mundo. Além dessa competição. Essa distorção... Pode ler ali. Essa distorção infiltra em muitas famílias cristãs na forma de individualismo familiar. Infelizmente, a família cristã está sofrendo com isso. Está sendo agredida por causa desse comportamento. A família informatizada ou antenada torna-se uma ilha em si. Vocês já viram aquela foto da reunião de família, cada um com seu celular na mão? Já viram? Aí fica o pai, a mãe, os filhos, cada um com o celular, tudo de cabeça baixa. Às vezes a TV está ligada e está todos 4 ou 5 de cabeça baixa. Não sabe nem mais o que é que está passando ali na TV. Antes se falava na TV, que a pessoa fazia o prato na cozinha, na copa, o que seja, fazia o prato para comer o lanche, ou o café, ou a janta, ou o almoço, e ia para frente da TV. Se falava muito nisso. Não é? A pessoa não pode fazer isso. É um momento sagrado. É um momento da família estar junto, é um momento de comunhão. Se vai fazer um culto, vamos orar. Peraí, deixa eu terminar essa parte da novela. Daqui a pouco a gente ora. Já viram isso? Eu acho que não. Aí, foi assim, né? Deixa eu terminar essa parte. Esse filme está tão bom, mas tem que fazer o culto agora. Deixa eu terminar o filme. Falta muito tempo. É mais uns 45 minutos. Ó. Aí, então eu tenho que ir ali, eu vou resolver o negócio. Aí despeça, pronto. Aquela intenção, é isso que acontece, veja bem, os membros são dedicados uns aos outros, mas separados da família pactual. Pode até gostar, eu gosto do meu irmão, mas como cristão, o vínculo pactual fica quebrado, fica trincado, gente, já não tem mais essa comunhão pactual. A motivação é nobre, um desejo intenso de proteger um ao outro, mas a estratégia é defeituosa, passam a isolar e levantar barricadas um diante do outro. Olha, eu sei de histórias de famílias que os irmãos iam crescendo e iam ficando mais unidos. Hoje, as coisas mudaram. Parece que vão crescendo e vão ficando mais distantes um do outro. Primeiro que não quer mais dormir no mesmo quarto, mesmo que seja do mesmo sexo. Masculino, por exemplo. Tá bom de ter um quarto para você e um quarto para mim. Quer se libertar. Ou então, o mais velho, o mais jovem, que é mais impetuoso, é assim, papai, daqui para o final do ano eu vou sair de casa. Vou morar sozinho. Não aguento mais, não. Não aguento mais. Eu acho uma prisão, sufoco aqui dentro de casa. Estou ficando sufocado.
dentro de casa. A casa que acolheu, que criou, os pais que amaram, que cuidaram. Mas é assim, hoje em dia, olha, é muito comum isso, muito comum. É porque nós não atentamos muito para isso, mas tem sido crescente isso. Meu filho está estudando, mas assim que se formar, vou mandar ele para a França. Né? Vou mandar para a Inglaterra, vou mandar para a Noruega, vou mandar para a Bélgica, vou mandar para o Canadá. Vou mandar. Vá andar, meu filho. Ah, rapaz, teu filho tão novo já vai mandar para... Vou, rapaz, porque lá tem mais oportunidade, vai ficar rico, vai ser bom para mim também. Porque se ele se der bem lá, aí eu falo com ele para eu ir também. Aí vai todo mundo para lá. Já está pensando no futuro, tirando proveito da distância. Não é? A mãe é que sofre, coitada, chora até... Vamos em diante. Precisamos retomar o glorioso princípio de viver pactualmente. Pode ser chocante considerar as implicações do pacto na feitura de nossas famílias, mas no pacto encontramos o caminho certo a seguir. É no pacto da aliança de Deus que nós encontramos o caminho melhor para as nossas vidas e o melhor caminho para os nossos filhos. Provérbios 22, 6, todo mundo conhece. Ensina o caminho, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela já estiver velha, ela não se desviará dele. Ensina a criança no caminho, ou seja, pega na mão da criança e anda com ele, com essa criança, ensina para esse pacto ficar sempre presente. Vejamos alguns aspectos da maneira pactual do círculo sagrado da família. Bom, o que, por que e como. Isso é importante com relação ao pacto da família. O pacto da graça é o que nós cremos, mas a natureza do pacto também precisa determinar o que fazemos. Não é somente crer, não. É fazer uso desse pacto. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não procura se aproximar de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos? Se você perguntar na rua assim, quem é Deus para você? Normalmente a pessoa diz assim, tudo. Para mim é nada. A pessoa diz, é tudo, então não é nada. Não quer nem saber quem é Deus. Para ele é tudo, resolveu a resposta, está resolvida, não precisa dizer mais nada, não precisa acrescentar mais nada. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de saber quem é Deus. Nós temos a responsabilidade de saber qual é o pacto da aliança na família. Para poder passar para dentro de casa, passar para a família, para ter essa continuação. Então, mas a natureza do pacto também precisa determinar o que fazemos, por que fazemos e como fazemos. Até nas igrejas, as famílias onde a teologia é exata, demasiadas vezes a metodologia para edificar famílias é um mesclado de pensamentos e comportamentos. Gente, a orientação sobre a família está aqui, mas infelizmente muitas igrejas e muitos líderes estão usando uma revista. Não estou criticando a revista, porque tem revistas que são edificantes também, mas pega a revista Veja, pega o jornal da cidade e pega uma reportagem do WhatsApp, uma mensagem, alguma coisa, para ensinar a família. Então fica mesclado, o negócio fica, os comportamentos são diferentes, os pensamentos são diferentes. Desejar o comportamento da fé rouba do comportamento, mais na frente, desligar o comportamento da fé, melhor falando, rouba o comportamento, do comportamento a vitalidade e a longevidade. Quando nós nos desligamos do comportamento da fé, nós perdemos essa referência do reino de Deus. Devemos então entender que a família pode significar um esposo, uma esposa e filhos, ou pode significar apenas um casal, mas que tenha o pacto. Tem muitos casais que não têm filhos, mas conservam a aliança dentro de casa, em oração, em busca da palavra, em leitura da palavra de Deus.
Então, isso é muito importante, não importa a quantidade, qualquer que seja a configuração, se a pessoa ou as pessoas são cristãs, esta família existe dentro da esfera do pacto. É preciso ter essa comunhão com Deus. Característica do pacto sagrado na família. Vejamos algumas aplicações. Primeira aplicação. Não tem pressa. É o tempo que eu bebo água. Gostei desse copo aqui. Cabe 1 litro d'água, né? Isso é para toda a família. Bom, primeiro ponto. O pacto é relacional. Se você quer saber sobre o pacto da aliança de Deus para a família, você tem que ter em mente que o pacto é relacional. O Deus do céu e da terra é um. Certo? Deus pessoal que estabelece um relacionamento pactual íntimo com o seu povo. O relacionamento de Deus com a família é íntimo. Não é coisa assim distante, não. Eu creio que vocês já oraram assim, na certeza de que Deus está dentro da sua casa. Senão você muitas vezes já deve ter orado assim: Senhor, permanece aqui no meu lar, entra na minha casa. Tem até uma música, né? Entra na minha vida. O irmão conhece, né? O músico aí conhece. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Então, nós não fazemos isso é porque existe intimidade, gente. O pacto é relacional porque tem essa intimidade. Então, ele se liga a nós em fidelidade pactual. Os nossos relacionamentos de uns para com os outros devem espelhar o relacionamento de Deus conosco. Ora, Deus te ama, então ame seu próximo. Ame seu filho. Seu filho sabe que Deus ama a ele deve lhe amar. Porque se é um pacto, se é relacional, se é de relação, então esse sentimento tem que estar presente na família. Eu não vou perguntar aqui quando foi a última vez que você disse ao seu filho ou à sua filha que o ama, que a ama. Não vou perguntar isso. Nem tampouco vou perguntar se você disse à sua esposa, que aqui nem encontro de casais. Se sua esposa disse a você hoje, eu te amo. Olha que coisa linda, não é? Por quê? Porque você sabe que Deus lhe ama. Isso faz parte do pacto, é um relacionamento. Nossos relacionamentos na família não tem a ver com viver à altura das perspectivas uns dos outros. Mas tem que ter amor no relacionamento. Mas aceitar uns aos outros e refletir sempre a graça de Deus uns aos outros, à medida que vamos sendo transformados pelo poder do Evangelho. Entenderam? A família tem que ter esse pacto da aliança de Deus, mas de um pacto relacional. Relacional. Você ora e crê que Jesus lhe ama, que Jesus lhe acompanha. Se Jesus ama a sua família, que Jesus está presente na sua casa, tem lhe abençoado. Tem muitas famílias aqui que são, graças a Deus, são bem abençoadas. Muito abençoadas por Deus. O que é que nós devemos fazer? Transformar esse amor num momento relacional. Amar também. Não deixar de amar nossos irmãos, nossas esposas. Ame sua família. Ame sua sogra, como eu amo a minha. Tem que ter amor, gente. Tem que ter amor. Isso faz parte do pacto da aliança de Deus para a família. Segundo lugar, o pacto é iniciado soberanamente. Quanto mais entendemos essa iniciativa de Deus, mais entendemos que não merecemos nada, mas que nos foi dado tudo. Você não merece, mas Deus lhe deu de graça. Através da sua graça, do seu amor. Você não merece, eu não mereço. Mas Deus lhe deu. Então, partiu dele para você. Bom, então, saber disso produz uma humildade que nos liberta de fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha
cada um invista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso descreve um abrigo seguro da graça. Sua família é assim, está sempre um compartilhando com o outro e repartindo um com o outro. As alegrias, as tristezas, as vitórias, está sendo repartido. Está compreendendo a vitória do irmão, da irmã, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Então, você está entendendo que o pacto é soberano, é iniciado através de Deus. Em terceiro lugar, o pacto é sustentado soberanamente e, por isso, é eternamente seguro. O pacto do seu lar, o pacto da sua família, o pacto do amor de Deus na sua casa é eterno. Creia nisso. É eterno. Se ele fez uma aliança com você e você hoje reconhece isso, saiba que essa aliança é eterna. Muitas vezes os nossos filhos, eles querem seguir outros caminhos. Mas se desde o nascimento do seu filho, ou antes de nascer mesmo, desde o ventre da mãe, você já consagrou seu filho a Deus, se ele veio bebezinho para a igreja, e o pastor orou com toda a igreja e consagrou seu filho a Deus, colocou a vida dele diante do Senhor, no altar de Deus, não tem nenhum pensamento aqui extraordinário. Saiba que Deus é o Deus da família, que essa aliança é eterna sobre nossos filhos, filhos dos nossos filhos, que Deus conhece o coração dessa criança, Deus conhece o futuro dessa criança, Deus vai estar sempre com essa criança, mesmo que ele passe por outros caminhos, que ele queira trilhar o vale da sombra da morte. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, diz o Salmo 55, versículo 22. Isso dá segurança e paz a um lar. Em quarto lugar, o pacto é trinitariano, é soberano e é trinitariano. Leia ali comigo, a unidade da Trindade se evidencia na obra da criação e redenção. Esta unidade de propósito deve ser refletida no casamento. Pai, Filho e Espírito Santo sempre presente na nossa união, no nosso casamento, no nosso lar. Você fala com Deus, você fala com o Espírito Santo. Você fala com Deus, fala com o Espírito Santo, você está falando com Jesus Cristo. Certo dia eu estava perguntando aos irmãos na nossa igreja, você já parou para pensar, quando você está de joelhos, orando pela sua família, você está orando pelo seu ministério, pelo seu trabalho social, alguma coisa, você já parou para pensar, quantos estão ao seu lado naquele momento? Quantos estão ali ouvindo sua voz? Você está em silêncio no quarto, a porta fechada, está de joelhos, falando com o Pai, em humildade de coração, intercedendo pela sua família, esposa, filhos, mãe, irmãos, primos, primas, tias, intercedendo pela sua família. Você já parou para pensar que você não está só? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você, que os anjos estão ali do seu lado, que o Espírito intercede a Deus com gemidos inexprimíveis através das nossas orações, que chega ao Senhor com um aroma suave às suas narinas. Nós temos que lembrar disso. E isso representa o pacto. Esta unidade de propósito deve ser refletida no casamento. O princípio de unidade e diversidade também deve ficar evidente na comunidade pactual. No casamento, a união deve ser formada em três: Deus, o noivo e a noiva. Eu sempre falo nos casamentos que realizo. Eu gosto de conversar com os noivos antes do casamento. Eu gosto de lembrar, olha, em primeiro lugar, a presença de Deus na vida de vocês. Em primeiro lugar, a presença de Deus. Em segundo lugar, o respeito. Respeite sua esposa, respeite seu marido. Em terceiro lugar, a comunicação. Não deixem de conversar. Não deixem de orar juntos, não deixem de dialogar, não se afastem,
Porque é isso que o demônio quer. Não se afaste. Converse face a face, não é pelo celular, pelo WhatsApp, não. A pessoa está no quarto, a outra está na sala. Amor, quando vier para cá, traz uma camisa para mim. Ela, qual camisa? Pelo WhatsApp, ó. Qual camisa? A branca, não está aqui não. Aí fica... Daqui a pouco está na mesma sala, um na ponta do sofá, outro na outra ponta. Está gostando desse filme? Eu, muito não. Vou mudar, tá? Muda. Já pensou? Tem que ter diálogo, gente. Eu esqueci de falar, eu tô com minha esposa está aqui comigo. Graças a Deus, veio comigo. Está ali sentadinha. É aquela loira bem bonita que está ali. Tá. Talvez a mais bonita de todas aqui. Ganhei a noite, não foi? Ela sabe que eu faço isso mesmo. Então, acaba, gente, esfriando o relacionamento e o pacto, às vezes é com o filho. A pessoa quer até repreender o filho, repreende pelo celular. Agora, peraí, rapaz, não gostei do que você fez. E o jovem do outro lado diz assim, ligue não, isso passa. Bota uma carinha, um beijinho, alguma coisa, pronto, acabou-se. Meus irmãos, esse é o quarto ponto. O quinto ponto, o pacto é corporativo. A salvação é pessoal, mas Deus não trata conosco somente como indivíduos. Ele nos adota em sua família. Nós somos da família de Deus. Veja que bênção do pacto da aliança. Trata conosco como filhos. Somos uma família da fé, uma comunidade pactual. Esses relacionamentos não é apenas uma questão de gosto, de opção pessoal ou nosso bom julgamento em escolher-nos uns aos outros. Esses relacionamentos são projetados por Deus. Você cresce com seu filho do seu lado. E você gosta da companhia do seu filho. E você leva seu filho para ele torcer pelo seu time. Não vou perguntar qual é. Mas você compra logo uma camisa. Nasceu, compra logo aquela camisa para todo mundo ver. Olha, igual o pai, olha, tá vendo? É a cara do pai, a mesma... Se desviar, não se desviar. Aí tem esse relacionamento, isso se chama corporativismo, não é? Aí leva para a igreja, aí você quer, aí vai para o departamento infantil, aí diz assim, diz para a mulher, vai dar uma olhadinha lá, vai ver como é que ele está, não sabe que as irmãs estão cuidando, não, mas vai lá, dá uma olhadinha, não é porque, não é bom, né? Porque sei lá como é que a irmã está olhando para o meu filho, né? Aí... Não é assim que se faz normalmente, é do ser humano, isso é as meninas são apegadas à mãe, e as meninas às vezes querem copiar as mães, porque vê a mãe assim, elegante, bonita, até quer ficar também, quer botar batom logo cedo, e quer alguma coisa, né? Então isso é corporativismo, é a aproximação, é o convívio, e isso faz parte do pacto. Esse convívio tem que ser de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo procurava o máximo imitar Jesus, em tudo, se entregava. E ele ainda diz aos seus leitores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tentem imitar a Jesus Cristo. Como é que você é identificado como cristão, se você não quer imitar Jesus Cristo? Se você não quer andar como Jesus andou? A nossa família tem que ter esse segmento. Em sexto lugar, o pacto é ligado às gerações. A Bíblia dá ênfase do começo ao fim a uma geração contar a outra geração seguinte os feitos louváveis do Senhor e as maravilhas que Ele realizou. Eu não sei se já aconteceu na sua família, de você dar testemunho, ó. Teve uma época que nossa situação era muito difícil. Aí você conta para os filhos. Já aconteceu você contar para os seus filhos. Quando você era pequenininho, a gente não tinha nem leite para dar para você, mas Deus providenciou. E nós tivemos um momento difícil na vida. E seu pai estava desempregado, gastou um par de sapato procurando emprego.
não é? Mas mas Deus, no momento certo, abriu uma porta, aí deu outro pato de sapato. E deu um emprego também, né? Deu um emprego e ele pôde comprar uma roupinha para você que você estava querendo, para ir para uma festinha e tal. Fez aquele carnê, né? E se ajeitou lá e tal. Aí conta para o seu filho. Aí seu filho lá na frente casa, aí tem os seus netos, aí diz, ó, seu avô, que é pastor, vamos dizer que ele está vivo ainda, né? Claro, vamos falar que ele está vivo. Seu avô, que é pastor, ele lutou muito para estar naquela igreja que está hoje, lá em São Bento do Una, né? Então, isso é história, gente. Deus abençoou, Deus conduziu. Meus irmãos, esse pacto tem a ver com gerações. E é a vontade de Deus que todos nós façamos isso. Possamos transmitir às novas gerações o amor de Deus, a graça de Deus no seio da nossa família. Encontramos repetidas ordens dadas aos pais e à comunidade pactual para que instruam e nutram os seus filhos através de exemplos da graça de Deus, dos milagres de Deus, das obras de Deus na vida do lar, sua família. Aí você vai contando e isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Em sétimo lugar, o pacto é compassivo. Deus é um Deus de compaixão e seu povo deve ser um povo também de compaixão. Também de compaixão. Termos amor uns pelos outros. Precisamos ensinar nossos filhos e netos como amar e cuidar dos outros, porque esta é uma expressão da nossa comunhão com Deus. Aí sabe aquela história? Tem um primo que não mora aqui, está morando lá no Rio Grande do Sul, mas está passando uma dificuldade tremenda. Aí você toma conhecimento aqui. Aí você diz assim, então vamos orar. Mas só orar? Isso é suficiente? Está o primo e a esposa com os filhos lá passando necessidade. Você diz, vamos orar e pedir a Deus para nos dar condições de ajudar, mandar uma oferta, vamos procurar saber do que é que ele está necessitando. Pode ser um medicamento, ou dinheiro para comprar um medicamento. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã que está na Europa e passando necessidade. Sabe, eu digo isso porque muitas vezes na nossa cultura as pessoas dizem assim, fulano, Esdras, ore por mim. Aí a pessoa diz, deixa comigo. E vai embora. Não é isso? E eu gosto sempre de falar para os meus alunos. Eu digo, olha, quando a pessoa disser, ore por mim, você, agora. Aí a pessoa às vezes diz assim, mas está na rua, está no comércio. Você está apressado, mas a pessoa está precisando de oração, meu amigo. E pode ser um parente seu. Pode ser uma pessoa próxima à sua família. O momento é agora, não é depois não. Então nós temos que entender que deve ser compassivo, deve ser sempre compassivo, certo? A maneira... onde é que eu parei? É aqui mesmo, né? Então é isso. Precisamos ensinar nossos filhos e netos como amar e cuidar dos outros. Em oitavo lugar, o pacto é integrante. O pacto é o fio que une a Bíblia toda. Em todo o canto da Bíblia fala no pacto com a família. Jesus nunca esqueceu a família. Até naquele momento que disseram assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falando para um grupo de pessoas, né? Ele olhou assim para o povo, estava tudo espalhado assim. Aí disse assim, ó, aquele que faz a minha vontade, não é? Aquele que me ouve e faz a minha vontade, esses são meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, essa é a minha família. Nós temos essa responsabilidade do pacto. O pacto é o fio que une toda a Bíblia. Isso nos dá uma visão global que abarca tudo, uma estrutura integrada para se pensar sobre a verdade de Deus e para se aplicar essa verdade em tudo na vida. Eu falei para vocês aqui, ó. Quer aprender a viver? Leia a Bíblia. Quer usar o pacto da aliança na sua casa, na sua família? Use a Bíblia. Está aqui. O pacto da aliança está aqui. Tudo na sua vida. Qualquer orientação que você precisar para a sua vida está aqui. Orando e meditando na palavra de Deus. Principalmente para a família. Você vai encontrar palavra maravilhosa
para a sua família. Uma abordagem pactual oferece fronteiras seguras, dentro das quais há espaço para uma flexibilidade criativa. Ou seja, todos participam, todos dão a palavra. Eu não sei se você já participou de culto doméstico, em que cada um lê um versículo, cada um participa com a leitura bíblica, ou você reveza, hoje quem vai ler é fulano. Já viram isso? Já fizeram isso? Isso é integração, todos participam, todos dão uma palavra. Não é aquele negócio, seu pai é pastor, só quem vai falar é ele, né? Então eu que leio a Bíblia, eu que faço a oração. Sabe aquele negócio de centralizar as coisas? No pacto, não. No pacto, todos participam. Todos participam. Certo? Em nono lugar, o pacto é exclusivo. É exclusivo, gente. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. É a lei de Deus, Êxodo 20, 3 a 5. Nem nós, nem nossos filhos podemos servir a dois senhores. Não podemos, meus irmãos. Conforme Mateus 6, 24. Ou vai adorar um e negar outro, ou negar outro e adorar um. Não podemos. Precisamos ser vigilantes em guardar nossos filhos contra os ídolos de hoje. Temos que ser atentos com relação a isso. O pessoal pensa que ídolo é só aquelas imagens que tem nas igrejas católicas aí. Não. Olha, hoje em dia tem todo tipo de ídolo que você imaginar. De Pokémon a qualquer outra loucura que tem por aí. Uma coisa séria. Uma coisa séria. Tem jovens hoje que, sabe, tem uma propaganda até na TV de um jovem agarrado com um controle remoto num joguinho. Assim. A campanha toca. Já viram essa propaganda? Quem joga sabe. Quem joga entende. A campanha toca. Parece que ele está sozinho. Aí ele jogando, a campanha toca de novo. Ele olha para a porta assim com um ar de desprezo, continua jogando. E o jogo vai... E ele chega a levantar da cadeira. Chega a levantar para atender a porta. Mas o jogo fica mais emocionante. Ele senta de novo e o pessoal vai embora. Ele não atende a porta. E a chamada é a seguinte: quem joga, entende. Tem a mesma propaganda também, como era no seu local de trabalho, já viram essa? Aí ele está no computador, no seu local de trabalho, no jogo, aquela guerra lá. Aí chega a supervisora dele, né? Já viram isso? Aí vai falar com o rapaz que está do lado dele, aí ele muda a imagem, como se estivesse trabalhando. Aí olha para o lado assim, aí a mulher olha para ele. Aí quando a mulher dá as costas, ele volta para o jogo. Aí quando a mulher se vira, ele muda, automaticamente ele muda. Aparece a tela de um programa lá, como se ele estivesse trabalhando. Aí quando a mulher dá as costas, ele volta para o jogo de novo. Olha, gente, eu estou falando isso, e eu quero chamar a atenção de vocês, dos ídolos dos nossos dias. É uma coisa séria. É uma coisa séria. Os jovens... E nós temos que ser atentos a isso. Os jovens estão seguindo, muitas vezes, por caminhos tortuosos por causa desses ídolos. Essa semana estava se falando de um vídeo que circulou aí, de uma pessoa, uma jovem, que já se tornou ídolo entre os jovens. Que ela se mutila, se corta. Não sei com o que é, com lâmina. Se mutila, fica se mutilando. E os jovens que acompanham também fazem o mesmo. E está se tornando uma febre isso. E para eles aquilo ali é o ídolo. E segue esse caminho. Se não tiver uma firmeza na palavra de Deus, uma orientação, uma educação, o ensinamento do pacto, as pessoas começam a seguir esse ídolo. Em 10º lugar, o pacto é inclusivo. Somos comissionados para um fim. A palavra de Deus diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nossos lares devem ser focados para fora. Não devem ser só lugares de graça para a nossa família, mas para nossos corações, e nossas portas devem estar abertas para receber os outros. Hebreus 13, versículo 1 a 3. Meus irmãos,
O testemunho do nosso lar, da nossa família, é importante no local onde nós residimos. Para o nosso vizinho da direita, para o nosso vizinho da esquerda, para o comércio que tem na sua rua. Esse pacto da aliança diz que isso inclui a nossa imagem, como você anda, como você se comporta, como você fala, como é seu testemunho. Isso representa a sua família. O pessoal muitas vezes conhece seus filhos como os filhos do irmão da igreja tal. Eu conheço aquela moça, é filho do presbítero, tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo. Tem isso. Porque dizem que a pior coisa que pode acontecer para o jovem é ser filho de crente ou filho de pastor. A criança é pequenininha, assim, é filha do pastor, aí vai fazer uma apresentação no colégio. Se a criança balançar assim, eita, o filho do pastor, a menina do pastor como está rebolando. Para isso é um fardo para ela. Ela é um ser humano, ela tem sentimentos. Mas nós devemos entender que esse pacto nos traz uma responsabilidade de como somos na sociedade onde estamos inseridos. Como somos? Como é nossa palavra final? Como é nossa decisão final? Será se está dentro do pacto da aliança da família ou não? Vamos concluir, meus irmãos. Quanto mais se aprofundam nossas raízes na verdade bíblica, mais estável nossa árvore genealógica ela fica. Mais estável, quanto mais nos aprofundamos nas raízes da Bíblia, mais ficamos fortalecidos. Nós devemos compreender que desde o princípio Deus operou através do pacto sagrado da família. Lembram do chamado de Abraão? Ele estabeleceu o casamento heterossexual e monogâmico, e ele ordenou que Adão e Eva fossem férteis e se multiplicassem, desde lá do início. O pacto foi formado ali, dessa forma. Hoje em dia não, ninguém quer saber disso não. Hoje em dia as coisas mudaram muito. Após a queda, a promessa do pacto tinha a ver com sua semente, com aquilo que Deus semeou, e não com o que as gerações iriam criar. E nós devemos preservar essa semente do amor de Deus. Foi através da descendência que Deus estaria cumprindo a promessa da salvação. Então, através da descendência, não através daquela queda, mas da descendência. O casamento cristão e a criação cristã de filhos devem nortear a família pactual e nortear a igreja, gente. Precisamos retomar, melhor falando, o glorioso princípio de viver pactualmente. Precisamos cuidar disso. Retomar esse pacto da aliança em nossas vidas, no nosso lar. Viver na maneira pactual do círculo sagrado da família. Bom, eu espero que tenham entendido os 10 pontos referentes ao pacto que Deus fez com a família, a maneira como o pacto se apresenta, e nós devemos orar para que nós tenhamos a compreensão de preservar esse pacto da aliança de Deus no nosso lar, na nossa família. Estamos iniciando um mês conhecido como o mês da família. E nada melhor do que trazer à memória a aliança desse pacto com a família, que Deus fez com a família. Vamos orar? Curve sua fronte. Pai bondoso, Pai querido, Deus eterno, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por sermos uma família, sermos do teu povo e por poder contemplar, Senhor, o pacto da aliança que fizeste em nosso lar, em nossa família, Pai. Nos abençoa, Pai, fortalece nossa fé e permite, Senhor amado, que os teus anjos, teu Espírito Santo esteja cada dia mais fortalecendo a nossa união familiar e que possamos ser gratos a Ti através do amor que derramas em nosso lar, através da graça que o Senhor derrama sobre nossos familiares.
Nós oramos agradecidos por essa aliança, Pai. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.